Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento aqui ao nosso curso de Programação Web com PHP. Nessa aula, ainda no projeto da aula 27, nós vamos fazer uma nova correção aqui no código, porque depois que a gente tirou a última coluna aqui do nosso banco de dados, ele parou de logar. Não sei se vocês perceberam aí, mas se você tentar fazer o acesso, ele vai dizer que o usuário e senha está incorreto. Então a gente precisa descobrir primeiro onde que isso está acontecendo e aí a gente faz a correção. Então, para a gente descobrir isso, ó, eu venho aqui na classe do usuário e é aqui que eu vejo o meu método acessar. Então, eu preciso validar se ele está lendo os dados corretamente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou dar um var dump no meu array, que ele está lendo a linha do banco de dados. Então, eu vou ler o conteúdo dela e vou dar um exit para ele interromper a execução do programa, tá bom? Então, eu vou fazer, na hora que ele pedir para acessar, eu vou pegar o que eu estiver recebendo do arquivo e quero mostrar na tela, só para eu identificar por que o usuário e senha aqui não estão funcionando. Então vem aqui, clique em acessar, ele já mostrou para mim o array, então ele chegou nessa primeira linha aqui, fez o explode, né, leu a linha do arquivo, a primeira linha, então ele veio aqui ó, no meu, primeira linha, mostrou o var dump na tela e já deu um exit para interromper a execução do programa. Então ele mostrou aqui para mim, ó, na posição 0 eu tenho meu e-mail, entre aspas, na posição 1 eu tenho meu nome, também entre aspas, e na posição 2, eu tenho a senha, também entre aspas. Só que se vocês repararem, tem um espaço em branco no final da senha. Então o que ele está entendendo? Que aquela nossa quebra de linha é um espaço em branco. Então a senha, na verdade, para funcionar aqui, tinha que ser 1, 2, 3, 4, espaço. E isso não é legal. Então a gente precisa corrigir isso aqui. Já existe uma função no PHP que tira os espaços em branco para a gente. Então eu vou fazer o seguinte, ó, onde eu valido aqui se o e-mail que está no banco de dados é igual ao e-mail que eu atribuí para o meu objeto usuário, eu vou colocar um comando rtrim, ou seja, ele vai tirar os espaços em branco da direita, R de write. Então, ele vai tirar os espaços em branco da direita do que ele recebeu do arquivo e também vou dar um rtrim porque eu mandei para o usuário lá na tela de login. Então, com isso, ele vai tirar espaço em branco dos dois lados, tá? Tanto do que estava no arquivo, quanto um possível espaço em branco se eu digitar aqui na minha tela de login. E aí eu já apaguei o var dump, que eu não preciso mais dele, vou pedir para validar o acesso e agora deu certo, tá bom? Outra coisa que eu quero fazer aqui, quando ele me disser que o usuário e senha, que o usuário não está validado lá, eu quero deixar aquilo em vermelho. Então vamos olhar onde ele valida o acesso. Deixa eu ver. Então ele manda para o index com a mensagem 1. Então eu venho aqui no index, vejo aqui, ó, usuário e senha incorreto, tá vendo? Então eu vou criar aqui vou por dentro de uma div, fecho com barra div, e aqui eu vou colocar o style dela com, se não me engano é text color, red, de vermelho. Vamos só validar se é isso mesmo, peço para sair, usuário senha incorreto, ainda não foi, deixa eu ver, se era só color, a gente já usou isso aqui em algum lugar, vamos olhar que vai ser mais rápido. Fazer um pesquisar aqui, ó. É style color, não é text color, tá? Então, venho aqui, vou dar um Ctrl F5 para atualizar e aqui já está em vermelho, tá bom? Então fizemos essa pequena validação. Agora a gente vai partir para o front-end da tela de edição. Eu já tinha ele copiado aqui, mas eu vou apagar e vou fazer de novo. Então eu venho aqui no módulo na tela de cadastro, que é o nosso front-end, copio e colo, e ao invés de cadastrar, eu vou alterar para usuário editar. Com isso a gente vai criar o nosso front-end do usuário. Aqui onde está cadastro de usuário, vou colocar alteração de usuário. Nome, e-mail, senha, não muda nada, né? Já está aqui. Aqui o meu input que está como hidden, eu vou mudar ele para editar, que aí o meu controller vai saber que eu estou mandando uma edição e não um novo cadastro, né? Senão ele vai tentar cadastrar de novo.
E basicamente é isso. Eu estou com a tela de edição pronta. A gente vai atribuir depois os values aqui, mas aí a gente vai fazer quando tiver no back-end. Aliás, não, já vamos fazer agora. Vamos fazer o seguinte. Lembra que eu já defino aqui um value padrão? No nosso caso aqui, ao invés de definir um padrão, eu vou fazer o seguinte, o value do editar vai ser igual. Aí eu coloco aqui o símbolo do PHP e igual. Então só coloco o sinal de menor, interrogação, igual, ele já entende como se fosse um eco, tá? E aí aqui eu quero mostrar quem? Eu quero mostrar o meu usuário e quero pegar o atributo nome, tá bom? Vou copiar e colar esse código, vou colocar aqui para o e-mail, altero aqui para e-mail. Nem precisaria porque o e-mail eu já tenho, não, desculpa, precisa sim, eu vou setar lá em cima, né? E aqui a senha. Então, ó, dentro eu criei um value já estático com o valor que ele vai receber do próprio usuário. Então, com isso, quando eu fizer a leitura do usuário, ele já vai trazer isso para mim. Então, basicamente, o nosso front-end de alteração de usuário está pronto. O que eu vou fazer agora é na nossa lista, quando ele lista, ele já chamar esse arquivo. Ao invés de ele trazer o controller em branco, deixa eu acessar aqui, quando eu clicar aqui, ó, eu já quero que traga essa tela nova. Então ele já está aqui em cima, editar e o e-mail da pessoa. Então o que eu faço? Eu venho agora no meu controller e vou criar uma nova checagem aqui. Eu vou pegar um que já está pronto. Cadê aqui? Ó, pelo get, tá vendo? Eu vou pegar do listar, vou renomear ele para editar. Então copiei aqui, mudei para editar. Quero verificar se o get act foi setado e se ele está como editar. Se ele estiver setado como editar, eu quero que ele faça o seguinte, ele me direcione para a tela de editar. Então eu vou usar um header. Opa. Location para usuário editar.php e quero informar para ele o e-mail. Então vou pôr um parâmetro aqui, e-mail, igual ao e-mail que eu receber do usuário. Então vai ser usuário, cadê? E-mail, vamos copiar daqui, aqui de baixo. Não, minto, aqui eu vou receber do get, então o e-mail está vindo do get, né, que eu vou mandar lá na URL. Então aqui, ó, na verdade é e-mail, que é esse cara aqui, ó, tá bom? Então aqui, quando ele receber essa URL, ele vai verificar se o act é editar e vai pegar esse e-mail e chamar o próprio controller, só que passando, vai redirecionar para a tela de edição do usuário. Então vou apagar isso aqui. E agora deve funcionar. Vamos testar? Então, ó, vou pedir a lista, peço para editar, ele trouxe para alteração de usuário. E aqui em cima, qual o e-mail que ele quer usar. Tá bom? Então, ó, mudou aqui, tela alteração do usuário, trouxe os dados. Esses dados estão preenchidos porque o meu navegador salvou esses dados no cache. O que nós vamos fazer agora é a parte do back-end. Ou seja, quando a gente chegar nessa tela, eu preciso validar se esse usuário existe, né, criar um back-end e retornar os dados do nosso banco de dados para preencher o formulário aqui. Tá? Então é isso. Nessa aula a gente fez o front-end da tela de edição. Na próxima a gente vai fazer a parte do back-end. Até a próxima.